Beleza. Pronto. Estão me ouvindo e vendo bem? Sim. Boa noite, Lucas. Então, vou chamar o pessoal mais uma vez e a gente já começa. Do zero. Estão indo, Lucas, Paula, os três últimos aqui. Então, tchau. Beleza. Pronto. Beleza. Já deu tempo de o pessoal entrar. Então, vamos começar. A última semana, pelo menos comigo, né, com vocês, da última aula da semana. E para começar, igual eu tinha falado antes, vou começar passando informações para vocês. Que depois vai ser repassado com texto e tudo mais, bonitinho, para todos os grupos, para falar. Hoje de tarde, a gente teve uma reunião com a direção do colégio e foi falado acerca das voltas às aulas mesmo presenciais. Uma coisa que eu não sabia que falaram hoje é que para os colégios técnicos, né, e para a faculdade, as aulas práticas, a possibilidade de voltar às aulas práticas já existia. É recente, foi no começo desse mês. Mas
Como o colégio nosso é um colégio que atende também educação infantil, ensino médio, a direção ainda estava arrumando tudo antes de começar a poder abrir as portas, mesmo que percentualmente, para essas voltas às atividades. Bom, em outras palavras, o que significa isso? A gente talvez pudesse ter voltado a ter aulas práticas, mas talvez com não tanta segurança. Então, o que a direção da Vesper pensou foi, não, vamos arrumar toda a estrutura, dar todos os equipamentos e parâmetros, tudo necessário para garantir a segurança de todo mundo que for dar lá, tanto dos funcionários quanto dos alunos. Porque se não garantir de tudo, né, não vai adiantar a gente tentar fazer esses retornos. Beleza, mas e aí? E datas, que é o que mais importa, né, para passar. Bom, o colégio só não terminou essa semana de arrumar tudo por causa de um problema com o fornecedor que demorou para entregar um material. Só por isso. Mas o que a direção da véspera decidiu é que na semana no feriado de 7 de setembro, na semana de independência nossa, de 8 a 11, os professores, só os professores, vão voltar lá para o colégio para fazer as atividades pelo colégio. Vai voltar o presencial só para os professores. Por que isso? Para tanto a gente, professor, sentir se tudo que está acontecendo nessa semana, todos os requisitos, os protocolos de segurança, se são suficientes mesmo, se não tem falha, se não está faltando nada, para a gente poder dar esse feedback para a própria instituição, quanto a gente vê mesmo a parte de estrutura mesmo, que colocaram lá no colégio, melhoraram a internet, melhoraram bastante a internet, e colocaram vários repetidores ao longo do colégio, para poder ter internet em qualquer sala, né, dentro do prédio. Então, apesar da gente talvez não ter sinal de celular, mas pelo menos vai ter que garantir, o colégio fez esse trabalho ao longo desse mês, para poder garantir isso, que todas as salas tenham algum acesso à internet. Então, a gente vai testar isso também. Além dos testes que eles estão fazendo, de colocar todos os computadores que tem lá no colégio em funcionamento ao mesmo tempo, para ver se vai cair ou não a internet, se vai ficar ruim, se vai ficar lento. Eles estão fazendo esses testes. Mas a gente também vai fazer isso. Então, por isso que na semana do dia 8 a 11, só os professores vão estar lá presencialmente. E a gente vai seguir todos esses protocolos de segurança. Quando entrar no colégio, a gente vai ter que higienizar os pés no tapete com solução de hipoclorito. Vai ser medida a temperatura. Se a gente estiver carregando mochila, vai ser higienizada. Ou alguma pasta, alguma coisa assim, vai ser higienizado. A gente vai ter que estar de máscara o tempo inteiro. Então, a gente vai também, com certeza e obrigatoriamente, seguir totalmente os protocolos de segurança para garantir mesmo que tenha condições da gente poder retornar essas aulas presenciais. Então, o teste, na real, vai ser essa semana, de 8 a 11.
E aí, dependendo do andamento, já seja possível na semana seguinte, não todas as aulas, não todos os alunos, não todas as matérias, mas ser possível ter a aula, atividade, né, presencial. Que no caso nosso, como técnico, o foco é a gente poder fazer aulas no laboratório. Então, basicamente, resumindo o que foi falado, para a gente conversado bastante, foi isso. Alguém quer aproveitar e perguntar alguma coisa? Carlinhos, boa noite. Carlinhos. Sim. Pode ir, Luanda. E quando os alunos... Tem previsão de quando os alunos voltam mesmo? Perdão. Alguém ouviu? Eita. Ela perguntou se tem previsão de quando os alunos voltam mesmo. Então, a resposta para isso é que provavelmente já vai ter a oportunidade de voltar a partir do dia 14 de setembro. Já com toda a segurança e tudo mais necessário para que a gente volte presencial. Carlinhos, e se por um acaso, por exemplo, o aluno não por algum motivo, ou por opção dele, não frequentar as aulas presenciais, vai ter opção de online também, ou gravação, alguma coisa, ou não? O que eu posso falar de aula, não vamos falar de aula laboratorial. Vamos falar que, tipo, essa matéria nossa de operações unitárias, a gente volte a poder ter prática, presencial, lá no colégio. O que vai começar a acontecer, né, é que a gente vai fazer um esquema híbrido, que quem se sentir confortável, quem não tiver com nenhum problema, quem já seguiu os protocolos, não tiver caso na família, próximo, na fábrica, quem tiver de boa assim, e tiver confortável de ir para o colégio, vai poder ir assistir lá, presencial. Ou quem não se acostumou a fazer a distância, vai poder ir. E para quem tiver em grupo de risco, quem tiver com algum problema de saúde, quem não quiser ir, também vai ser transmitido ao mesmo tempo, ao vivo, a aula presencial lá vai estar sendo transmitida e gravada no Teams. Então, vai ficar um esquema híbrido. Para não obrigar, porque ninguém vai ser obrigado a voltar na aula presencial. E uma coisa que a gente, professor, vai ter que sempre bater e lembrar vocês é da própria situação. Se você tem algum caso, algum parente que esteja meio mal, se você não está muito bem, para não ir. Mesmo que seja mais difícil, mais chato a distância, bom, você vai tanto se resguardar quanto resguardar os seus colegas. Ou que teve caso na fábrica, e o cara, não vou, porque eu tenho consciência. Mas essa questão, para a gente sempre bater isso com vocês, para todo mundo ter consciência. E assim como vocês, a gente também vai fazer o mesmo. Carlinhos, Sim. uma outra pergunta rápida. Por exemplo, Viana e Elce são considerados grupo de risco, certo?
Eles irão voltar para o colégio também? Eles sim, mas os alunos que tiverem no grupo de risco não vão poder. Então, complementando. Tá, mas e aí? A gente vai ter lá o Viana, a Elcio, o Carlão, que já tem mais de 60. E aí? Bom, o que vai ter que acontecer é a gente mesmo se policiar mais ainda com eles. Né? Que, vamos imaginar, vamos fingir que a gente tem a doença e vamos fazer tudo para não passar para ninguém, mais ainda para eles. Como? Ah, a gente sempre vai estar de máscara, sempre que entrar, que chegar no colégio, que for sair do colégio, ou depois de usar o banheiro, obviamente, sempre lavar as mãos, manter o distanciamento, não vai poder emprestar material, né? Nem mesmo uma caneta que seja. Sempre tentar evitar de não encostar no olho, na boca. A gente vai ter que se policiar, sempre. Isso já deveria já estar na gente agora, nessa época. Mas se não tiver, cada vez mais a gente se policiar nesse sentido. Que aí não tem perigo algum, aí não tem como passar. Se a gente cuidar para todo mundo fingindo que tem e não passando, não vai ter problema. Um comentário que a professora Monique, que é a coordenadora do curso de enfermagem, comentou, é que a ala do Covid, dos funcionários, é a que menos é infectada. Por quê? Porque eles têm esse hábito. Aí quem que é infectado? É o pessoal administrativo do hospital, o pessoal que mexe sei lá, na limpeza, esses que têm pego dentro do hospital. Então, se a gente se super policiar a nós mesmos, e sempre dando um toque pro coleguinha e não se sentir ofendido se falar, poxa, cara, põe a máscara aí. Não, dá um espaço aí. Não cumprimenta, dando a mão. Faz parte, é temporário isso que seja. Se quiser pensar assim. Como dizem, é um novo normal, né? Só não pode exagerar, senão a gente vai ficar sem imunidade para qualquer coisa. É mais meio temporário. Mais alguém? Carlinhos, Sim. a escola não considerou só voltar às aulas quando realmente tiver a vacina? Porque pensa, já é um ano meio que perdido, né? Assim, entre aspas, porque a gente teve aula em EAD e tal, mas a escola não considerou em manter em esse EAD e só voltar às práticas, por exemplo, que a gente tem que fazer para finalizar o curso quando tiver essa vacina. Olha, esse ponto eu não levantei, não, né, para perguntar. Mas isso eu consigo ver durante o final de semana que seja para poder explicar direito, responder direito, né? Porque o que eu falar aqui vai ser, não acho. Não, eu digo, sabe por quê? Porque, assim, as salas lá do, do curso não são salas tão grandes, porém, é bastante quantidade de aluno. E pelo que eu entendi, a escola não pretende voltar em rodízio, entendeu? Então, eu acredito que não vai ter como, por exemplo, cada um senta duas carteiras, entendeu?
porque é muito aluno, é bastante aluno. Por exemplo, na minha sala é bastante aluno. E normalmente a gente já não tem muito espaço. Então, se tiver que dar Entendi, um sim. espaço, fazer como? Então, e resposta para isso é aquele esquema do sistema híbrido. De mais ou menos assim, ó, quem não se adaptou, quem prefere mesmo ter as presenciais e pode ir, quem acha que é melhor de entender, de aprender, que vai ter a opção de ir. Mas o tempo inteiro vai ser gravado igual no Teams assim, só que lá no colégio, e transmitido ao vivo para Não, quem sim, for isso eu acompanhar. entendi. Mas a parte Eu entendi. prática, Só que a questão é que, assim, a gente não parou de pagar o curso em momento nenhum. Então, quando voltar, acredito eu que a maioria da sala vai voltar. Mesmo com medo, mesmo com risco, a maioria da sala vai voltar. Então, a questão é essa, entendeu? É uma sala pequena com para muito medo, aluno que vai voltar, entendeu? Por exemplo, aqui na sala, eu não sei quem é grupo de risco, quem não é. Eu não sou grupo de risco, eu pretendo voltar. Mas eu vou voltar só porque eu quero finalizar o curso, e porque eu estou pagando até então, e eu quero terminar o curso logo. É só por isso que eu vou voltar. Mas se não fosse isso, eu não voltaria, entendeu? Eu continuaria em EAD. Eu só vou voltar por conta das práticas. então essa parte de prática é realmente, na real, o que mais pega. A preocupação principal no nosso polo, né, de Lorena, é que Lorena é o único do Vesper que tem curso técnico. Aí a questão principal aqui que pega é que, como é curso técnico, a gente precisa ter atividades X horas, né, na grade curricular que sejam práticas, porque isso é necessário para que a gente consiga concluir o curso técnico. Então, essa é uma resposta, na real, que ainda não se tem. Nem que uma possível opção seria aquele esquema que 30%, se não me engano, 30% da capacidade, ou seja 30% da sala presencial fazendo atividade prática e revezar essa mesma atividade prática na outra semana com outro terço e na próxima com outro terço. Enquanto os outros ficam fazendo exercícios, isso é uma coisa, né, na minha cabeça, que seria tipo a melhor opção para que ainda possa fazer prática e seja mais seguro ainda, para poder ter todo o distanciamento, para poder ter toda a questão de mínima chance de transmissão. Mas, na real, essa ainda é a única solução, essa é a única pergunta que não tem uma boa resposta, né? Boa não, a melhor resposta. Ou, na pior das hipóteses, ainda assim pode se acontecer aquilo que eu comentei no começo do semestre, de que vá fazer essas atividades práticas no ano que vem, sem custo nenhum. Ou quando tiver vacina, né? No caso. Sem custo nenhum, porque já foi pago esse serviço. O único problema disso é em questão de, putz, vai atrasar para poder conseguir o diploma, para poder concluir o curso. Então, na minha cabeça, a única coisa que o colégio tem que oferecer é a escolha para decisão do interessado, né, do aluno. Mas o Eu único penso da problema, mesma forma. Perdão? Eu penso da mesma Pode falar. forma, porque, por exemplo, assim, eu não sou grupo de risco, mas aqui em casa eu tenho duas pessoas que são grupo de risco, a minha irmã com problema respiratório e baixa imunidade, e o meu pai que é idoso, entendeu? Então, assim, eu já me exponho a um risco de continuar trabalhando, porque eu não parei de trabalhar, e nem o meu pai.
Ok, aí, entendeu? Seria mais um risco. Meu irmão, por exemplo, meu irmão não vai voltar para a escola se voltar agora. Meu pai não vai deixar ele ir porque tem medo, porque é criança e tal. A gente é adulto, a gente já sabe se cuidar melhor. Mas ainda assim, entendeu? Dá medo de voltar. Se eu pudesse fazer as práticas no próximo ano, porque eu não estou fazendo estágio, então eu não tenho tanta pressa em pegar o currículo, entendeu? Sim. O certificado. Então, para mim, assim, se eu pudesse terminar as práticas, fazer as práticas no ano que vem, no ano que tivesse a vacina, tudo para mim seria melhor. Então, se a escola Aham. oferecer isso, seria de muito bom grado. E o que você ia falar, Hudson? Não, que você disse que o colégio vai oferecer, mesmo que seja o ano que vem, as aulas práticas sem custo e tal. Aí o problema volta àquilo que eu te perguntei uma vez. Corre o risco de você não continuar sendo professor das aulas presenciais, nossa, se for o ano que vem, por causa em questão de outras turmas. Risco sempre vai correr, né? Mas independente disso, pelo menos para as aulas práticas, já tem o roteiro delas, que é para mostrar um exemplo para vocês. Ah, não. Análise clínica instrumental. Não está aqui. Está no meu pendrive. Então, pegando de exemplo da análise química que vocês tiveram no semestre passado, que faltaram algumas práticas. Como, por exemplo, essa daqui. Ou essa outra daqui, de óxido de redução. Isso daqui já está pronto. No final, mesmo que não seja eu, mesmo que seja o Carlão, ou até outro professor, a aula prática não vai mudar. O conteúdo já vai ser aquilo que a gente tinha conversado. A prática é seguir aquele roteirinho. E vocês entenderem, compreenderem por que estão fazendo todas essas coisas. Risco sempre vai ter de não ser eu, né? Apesar de que eu acho improvável. Mais alguém? Não? Então era isso. Vocês ainda vão receber todas essas coisas, essas informações, provavelmente na semana que vem. Depois que montarem tudo bonitinho, explicando. Que não sei se vocês já perceberam, já viram, mas lá nas equipes, no geral. Cadê? Ué, não tá aqui. Nossa, vou comentar com você. Eu achei que tivesse aqui. Só tá no dos professores. Foi passado para a gente o protocolo todo, os cuidados do retorno às aulas presenciais. O que que vai ter, o que vai precisar. Isso aqui e um arquivo de PowerPoint falando de o que que a gente vai ter que fazer. Tipo, como se proteger, o que que o colégio, medidas estruturais vai ter. Eu achei que isso tivesse de verdade já disponível no grupo geral.
mas era só dos professores. Eu vou pedir para o Alcir mandar isso para vocês verem. Então, a gente, no mínimo, vai precisar mesmo seguir isso à risca. Aí fala do transporte, os casos suspeitos, quando a pessoa tem que tomar medicamento. Bom, eu achei que tivesse. Mas é isso aí. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Senão a gente começa a aula agora, finalmente. Bom, em todo caso, assim que tiver notícia de verdade das opções e tudo mais, as decisões mesmo do colégio, eu vou informar vocês. Seja eu, ou seja direto mesmo o próprio Alcir no grupo, assim, oficial, colocando a imagenzinha e o texto. Mas fiquem tranquilos, tá? Que vão passar para vocês. Então vamos lá. Até semana passada, essa é a nossa aula de operações unitárias. Vocês lembram o que a gente falou na semana passada? Que operação unitária que a gente estava vendo? Não lembram? Cristalização? Isso. Aí acabou que a gente fechou o conteúdo, a explicação, o entendimento do que é a operação unitária de cristalização. Ficando só uma aula prática para a gente fazer, para vocês realmente verem acontecer os 4 casos, as 4 formas da gente fazer essa operação unitária. Então, a gente acabou nisso daí. A gente fazer o composto que está solubilizado voltar a ser sólido. Beleza. Então, hoje a gente vai começar a falar finalmente das operações unitárias mais caras. As operações unitárias mais finas. Então, por serem as mais caras, por serem as mais finas, normalmente vão ser as mais difíceis. Mas, por sorte, ninguém aqui vai estar fazendo curso de engenharia química, então a gente não vai precisar entender as contas, o que tem que ter lá dentro, não vai precisar chegar nesse ponto. Mas a gente, como técnico, precisa entender o que são essas operações unitárias e por que elas são caras e por que são importantes, por que a gente usa elas. Então, pegando a definição do Google, da Wikipédia, na verdade, não do Google, de operações unitárias, a gente pode dividir elas. Opa! Queria mostrar minha carinha aqui. A gente pode dividir elas em 5 classes diferentes.
que tem a ver com escoamento de fluidos, quando a gente transporta fluido ou gás, líquido ou gás. Processos que envolvem calor, né, seja termodinâmico ou de transferência de calor. Processos mecânicos, que são aqueles bem simples, né? Como peneiração, moagem, transporte. E esse último daqui é o que a gente não comentava até agora. A gente falou pouquíssimo disso. São as operações unitárias de transferência de massa. O nome pode ser meio esquisito, transferência de massa, mas é realmente a gente transferir um material de uma solução, a gente tirar ele, assim, a gente transferir ele de um lugar para o outro. Não importa o jeito, né? Mas a gente transferir. E a operação unitária mais famosa, né, dessa classe é a destilação. Que a ideia da destilação é a gente separar, né, os compostos, uma mistura homogênea. Quando a gente separa, a gente tem a transferência de massa de um deles. A gente vai tirar um do outro. É por isso o nomezinho transferência de massa. Ah, e daí? Por que que isso é importante? Por que que isso é caro? A gente vai chegar numa conversa que a gente teve no semestre passado, né? De separação. A coisa mais difícil que envolve a química, né, que envolve as operações unitárias, são essas daqui, ó. São misturas homogêneas. Esses caras aí são os melhores para a gente fazer reação química, são os melhores para a gente misturar, para a gente transportar, para a gente fazer todas as coisas. Menos uma. E quando elas estão misturadas, esses caras daí, eles têm bastante afinidade, né? Tipo, sal na água. A gente joga uma colher de sal num copo d'água, a gente mistura, a gente homogeneiza, e eles ficam lá. O sal se dissolveu na água. E como é que eu faço para poder tirar o sal da água? Para a gente separar uma mistura homogênea. Esse é o ponto mais difícil de todas as operações unitárias. Por isso que no final elas são as mais caras. E por isso que essas operações unitárias aqui, que separam misturas homogêneas, são as mais comuns no final de um processo químico. Porque depois que a gente fizer tudo o que tem que fazer, que a gente aproveita que a mistura é boa, é homogênea, faz tudo o que tem que fazer, aí a gente vai ter que separar. Aí a gente vai ter que, usando um outro termo, purificar. Essa é a palavrinha-chave, mais na real, do que separar. Porque o que é purificar? O que é isso? Separar o que você quer de impurezas, né? E muitas das vezes, essas impurezas podem ser úteis.
Como assim? Vamos imaginar que a gente tem uma fábrica lá que produz etanol. Aí, no final desse processo, enquanto está fazendo etanol, a gente conseguiu produzir etanol. Só que tem etanol e água. Vamos fingir que está meio a meio. A nossa fábrica quer produzir etanol. Mas o etanol só é usado 50% com pureza? Tem algum lugar que use etanol mais concentrado que 50%? Sim. Que caso? Tipo o quê? Não, aonde eu trabalho, a gente faz a desidratação da nitrocelulose com álcool. E lá é o anidro. Bem acima de 50%. O álcool anidro, em outras palavras, é o álcool praticamente 100%. E aí? A gente vai ter que purificar esse álcool que a gente produziu. Ou seja, como que vai purificar? A gente vai separar ele da água. Então, vai ser um processo de separação, que a gente visa purificar. A gente vai tirar a impureza dele. E o que é impureza nesse caso? A água. E a água é ruim? Para a gente chamar de impureza? A água a gente vai usar para muita coisa. Então, vai ser mais nessa pegada. Essas operações unitárias que a gente tem de separação no final servem para isso, para purificar os compostos. A gente ter aquele cara mesmo que a gente queria. Até aí, tudo bem? Sim. Recém-feito. Mas então, dentre essas operações unitárias que existem para purificar, a gente vai começar falando das 3 mais simples, tá? Que são as operações unitárias de absorção, desabsorção, adsorção. A gente vai falar dessas 3. Hoje a gente vai falar, talvez, dessa e mais dessa. Não sei se vai dar tempo. Mas a gente vai falar dessas 3 operações unitárias, que servem para purificar compostos. Servem para separar compostos. Então, vocês vão conhecer esses caras daí. E são muito usados em muitas empresas. Talvez quem trabalha em empresa já mexa com uma coisa dessas e talvez não saiba o termo, não conheça. Que aquilo é uma torre de absorção. Que aquilo lá que ele vê é uma coluna de absorção. Então, é isso que a gente vai conversar a partir de hoje. Ô, Carlinhos, Sim, onde eu trabalho lá tem uma coluna de absorção de gases. É uma coisa assim, também serve como parâmetro, só que é gases. sim. É sim. É essa pressão unitária mesmo. E para que tem uma coluna de absorção de gases lá? Evita que polua a atmosfera, né? No caso, eu acho que é dióxido de nitrogênio do processo de nitração vai para essa coluna. Aí é reconcentrado através de água, tem umas bombas de refluxo que vai jogando água em cima da coluna, vai chuveirando até reconcentrar e depois é vendido essa água. Então, olha que coisa. Pegando já esse exemplo que o Douglas está comentando aí.
Muitos dos processos químicos produzem outros compostos além do nosso que a gente quer produzir. E às vezes esses outros compostos são perigosos, podem ser tóxicos, podem não ter serventia para muita coisa. E se for um cara tóxico que é produzido? A gente produz lá o produto que a gente quer junto com gás tóxico. O que a gente faz com isso? Põe na chaminé lá e acaba, joga para a atmosfera. Era o que acontecia muito tempo atrás. Não muito. Era o que acontecia antigamente. Aí, cada vez mais, a população, as indústrias, mesmo que obrigatoriamente, têm se conscientizando e mexendo com isso. Então, elas vão ter que, de alguma forma, eliminar esses gases tóxicos antes de jogar o resto lá para a atmosfera. Como que vai fazer isso? Fazendo uma purificação, né? Fazendo uma separação. A gente vai tirar o cara tóxico dos outros, que não são tóxicos. Aí os não tóxicos a gente joga fora para a atmosfera, que tá de boa, e os tóxicos não são jogados fora. Então a gente vai ter que separar ele, ter que purificar o ar desses caras tóxicos. Então, esse exemplo que o Douglas falou é o principal uso, né, para essas caras daí, que são usados em todas, em muitas, não todas, em muitas empresas. Então, o uso mais comum é para isso, é para principalmente purificar gases que vão ser eliminados. Né? Até mesmo a emissão de CO2 que diminuiu. Como que a gente fez isso? Usando uma coisa dessas aqui. A gente vai conversar hoje. Beleza. Só para escrever aqui um textinho, e a gente já começar a falar disso mesmo. A ação unitária consiste em purificarmos gases. Mas como? Imaginem que a gente tem uma mistura de gases e a gente quer tirar um gás tóxico dos outros gases. Como que a gente vai fazer isso? Sem ter reação química. Vocês conseguem imaginar alguma solução para isso? Tirando o Douglas, que provavelmente já conhece porque ele trabalha, vê isso. Teria algo relacionado a reator? Não, porque é uma operação unitária. Filtração? Como se fosse isso. Isso é uma outra operação unitária que a gente vai falar, que usa mais ou menos esse processo. Mas qual que é a ideia da filtração? O que a gente usa para conseguir separar os gases? O que a gente usa para fazer uma filtração? Filtro.
Óbvio, claro, é um filtro. E como que o filtro separa as coisas? Tem reação química ali? Não. Então, como que ele tira um cara do outro? E separa o sólido do líquido. Seria por condensação? Não. Densidade? Tamanho das partículas? A partícula menor passa e a partícula maior fica retida no filtro. Depende. Depende da finalidade do filtro. Aqui. Se a gente der um zoom no filtro, o que a gente vai encontrar? O que a gente vai ver se a gente super der um zoom num filtro? Buracos, furos. Vai achar igual uma peneira. Vão ter furos nesse filtro. E fica retido aquilo que é maior do que esse buraco, né? Mas o filtro consegue fazer isso, né? Separar. Se a gente quiser usar um líquido ao invés de um filtro, a gente consegue usar isso para poder separar as coisas? Consegue. Consegue, sim. Como consegue? Tem como um líquido conseguir capturar algum sólido, capturar algum outro líquido, capturar algum outro gás, sem ter reação química? Sim. Como? Tem sim. Como? Se for sólida, dá para fazer extração, né? Ou a lixiviação. Não sei. É isso aí. Qual que é a base da lixiviação? É que um é solúvel e o outro não? Isso daqui, ó. Bom, ficou esquisito ainda. Vamos mostrar na prática. Vou desenhar aqui para vocês. Não vou desenhar, não. Vou copiar da internet. A internet está mais bonita. Então, pegando aqui da internet, a gente tem essa imagenzinha daqui. Tá? Se eu tenho uma mistura de gases, vamos pegar aqui o gás A junto com o B. O A não é tóxico e o B é tóxico. Tá? A gente tem essa mistura de gases.
e a gente quer tirar um deles, quer tirar o tóxico. O que a gente vai fazer? Bom, os gases também são solúveis em líquidos. Vocês acreditam nisso? Sim. Aonde que a gente vê de exemplo? Na Coca-Cola? Coca-Cola tem gás dentro dela, né? Que gás que tem? Carbônico, não é? Tem o dióxido de carbono. É o gás do refrigerante, da cerveja. E um outro exemplo, né, bem importante para citar para vocês, é na água do rio, que seja água do mar, a gente tem gás dissolvido nela. Que gás? Oxigênio. E o gás oxigênio é um gás apolar. É igual o CO2, também é apolar. E ele se dissolve na água. É pouco, é pouquíssimo, mas ele se dissolve. Então, eu só peguei esses dois exemplos para falar que os gases também se dissolvem na água. Tá, e daí? Bom, quer dizer que se eu quiser tirar esse cara daqui, basta eu dissolver ele num líquido. Isso que consiste nessa operação unitária daqui de absorção. Eu jogar um líquido para que ele consiga capturar aquele cara que eu quero tirar, que ele consiga capturar a minha impureza. E como que eu faço uma dissolução de gás? O que eu faço para conseguir dissolver um gás num líquido? Coloca pressão. Vamos pensar mais na prática mesmo. Se eu tenho um gás aqui, ó, dentro desse tubinho eu tenho um monte de gás, tá? E eu quero dissolver esse cara daqui na água. Como é que eu vou fazer isso? Se eu abrir aqui, ele vai sair. Como é que eu vou dissolver isso na água, então? Podem aproveitar essa imagem que já está aí também. Já é uma dica. Tem algo a ver com resfriamento ou não? Cortou, Hudson, perdão. Tem algo a ver com? Resfriamento? Não, não. Pode ser que tenha, mas não precisa, não. Para eu dissolver esse cara, eu tenho que colocar ele em contato com a água. Como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer para o gás entrar em contato com a água? Bom, a resposta para essa pergunta é isso daqui.
Para a gente conseguir fazer com que um gás se dissolva no líquido, é difícil. O gás não se dissolve muito no líquido. Então, ele tem que entrar em contato com o líquido. Como é que a gente vai fazer essa coisa daí dar certo, para realmente conseguir capturar esse cara? Bom, a gente faz assim. A gente cria uma coluna, assim, um recipiente, e faz um caminho dentro dele. Desse jeitinho. Tá? Só no finzinho daqui de cada um desses, tem um espacinho. E o resto tudo é fechado. Eu jogo água aqui. O que vai acontecer com a água? Ela vai descer cascateando, né, os pratos. Isso. Ela vai chegar aqui, só aqui que ela vai conseguir descer. Aí ela vai correr até o outro lado e vai descer. Vai correr de novo até o outro lado e descer. Então, a gente está aumentando a área de contato da água. Fazendo ela demorar bastante aqui dentro. Até ela sair. E no meio desse caminho, vamos jogar os gases. A gente vai borbulhar esses gases nessa água. E o gás também vai ter que fazer aquele mesmo caminho contra corrente com a água, né, com o líquido, até ele sair. Então, nesse meio de caminho, que vai estar acontecendo solução. Esse cara se dissolve pouco, a gente vai ter que fazer com que ele fique em contato bastante tempo com o líquido, para ele ser capturado. Como é que a gente faz isso? Numa coluna dessas aqui, que vai ter pequenos caminhos apenas, que a água consegue ir passando. Para o gás também ir passando e encontrando várias vezes o líquido e ser capturado. Então, nesse caminho, o B é retirado dessa mistura de gases e o outro cara não. O cara que não é tóxico continua aqui de boa. E o cara que foi dissolvido no meu líquido. Deu para entender mais ou menos essa ideinha daqui? Eu entendi. Fazendo um exemplo, até pegando o exemplo do Douglas, a reação dele lá, só ver se alguém escreveu alguma coisa aqui. Não. A reação que acontece lá
no serviço do Douglas e em vários outros serviços, é que em alguma etapa a gente produziu esse gás aqui tóxico. É o nitroso ou é o nítrico? É o nitroso. Então a gente produziu esse gás, que a gente não pode jogar na natureza. Porque, eu não tenho a mente ambiental, mas é que a legislação fala que eu não posso. Então, eu não posso jogar esse cara fora. Se o pessoal da ambiental fiscalizar lá e ver que eu estou jogando isso fora, eu vou ser super multado. Então, eu tenho que arrumar isso. Ixi. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar água, né, contra esse cara. Só que esse cara não está puro, não. Ele vem junto com vários outros compostos. Vamos colocar aqui como ar. Ele vem junto com vários, bombeado junto com ar. Aí a gente joga isso ali no meio. E nesse meio de caminho, a água dissolveu esse cara daqui. E aqui ficou só o cara sem o gás tóxico. Aí eu posso jogar isso para a atmosfera. E esse cara daqui, parte dele, né, reage, também tem reação, mas não é o foco. E a gente forma HNO2. Você que produzir esse cara daqui. Então vai ser uma água meio ácida. Que tem utilidade em alguns casos. Até por isso que o Douglas já falou aí, que na fábrica lá deles, eles fazem esse processo e eles vendem isso daqui. Olha que maravilha! A gente está se livrando do NO, que não posso jogar fora para a atmosfera, e a gente ainda transforma isso em dinheiro. Porque alguém usa esses produtos, essa água meio ácida. Ou até mesmo no próprio processo, talvez a gente possa usar. Aí depende da fábrica. Uma grandíssima vantagem dessa operação sanitária é que a maioria das coisas, a maioria dos gases, se dissolve na água. Então não é uma coisa tão cara. Esse cara daqui quase sempre vai ser água. Tem casos que não é. Mas na maioria mesmo das vezes, a gente faz isso com água. Captura o cara que a gente quer. E a água é barata. Então, tranquilo. Então a água vai fazendo os caminhos aqui, todos os caminhos possíveis, a água vai chegando aqui e fazendo. Então a água vai percorrendo todos esses caminhozinhos aqui.
E o nosso gás vai fazendo o caminho contrário. E aí, aos poucos, a gente vai tirando esse gás tóxico, nesse exemplo, e ele vai vindo para cá, dissolvido. Então, esse aqui é um exemplo real de uso para essa operação unitária. Então, mais uma vez, a ideia dessa operação unitária é a gente purificar gases, tá? A gente separar uma mistura homogênea de gases. Olha que maravilha. A mistura de gases sempre é homogênea, tá? Então, é essa operação unitária que a gente usa para conseguir separar gases. Ela é muito boa, excelente para isso. Ela e aqui duas outras, a de adsorção, também é excelentíssima para a gente separar gás. Muito usada. Conseguiram entender o funcionamento dessa operação unitária? Ou ainda está ruim? Ô, Carlinhos, Sim. eu só tenho uma dúvida. No caso, no exemplo que você desenhou, eram uns pratos, né? Na coluna. No caso lá, são anéis de Hashing, que é a mesma coisa, né? Tem a mesma funcionalidade dos pratos. Bom. Sim. Eu coloquei aqui na internet torre de absorção. E olha aqui, ó. Esse aqui é um exemplo de uma torre de absorção. Vamos abrir ela em outra imagem. Ah, meio cagado. Então, aqui dentro dessa torre, a gente tem um monte de pedacinhos, pecinhas pequenininhas, chamadas de anéis de Hashing. Imagina esse tubinho, desse jeito daqui. A gente preenche uma colunona dessas, coluna assim, com 20 metros de altura. Por exemplo, a gente vê na BASF ali, a gente vê na Estrada Velha, muitas daquelas torres que a gente vê são colunas dessas. Agora imagina que dentro daquilo lá tá cheio de coisinha desse tamanhozinho. Só jogar lá dentro. Qual que é a ideia disso? É para criar aqueles caminhos que a água vai fazer contra o gás. Para ter tempo suficiente do gás ser dissolvido nessa água. Então, aqui, ó, um outro exemplo. Tem um monte de pecinhas bem pequenininhas, que aí a água vai fazendo o caminhozinho entre elas. Isso é um exemplo de uma torre de absorção. Não está muito boa, não, essa. Vou pegar um outro exemplo. Com certeza, na internet, a gente tem coisas boas.
Dê uma olhada nesse videozinho daqui para mostrar realmente assim um desenho bonitinho. Vamos lá, ó. Isso aqui é o interior dessa nossa coluninha que eu desenhei, que eu copiei da internet. Esse aqui é o interior dela. Aqui tem um monte desses sólidozinhos. São bolinhas, são anéis. Depende do preço, basicamente. Que for mais barato. Que ele é inerte, é de plástico. Só está lá para realmente preencher o espaço. Para que a água, o líquido, caia nele e faça os caminhos contra o gás. Aí acontece isso daqui, ó. A gente joga o gás vai passar, né, por essas anéis, pelos caminhos que tiver. E aí a gente faz tipo um chuveirinho aqui em cima. A gente abre um chuveiro e ele faz a água cair. Aí nesse processo aí, ó, a água vai retendo o gás, vai chovendo aqui embaixo, junto com o gás. E aqui em cima sai o gás livre do cara que a gente estava querendo eliminar. Ou pode ser desse estilinho, né, que eu desenhei, com pratos que o Douglas falou. Ela vai passando aqui, aí é eliminada aqui, aí enche isso tudo, vem para cá, aí enche isso tudo de líquido, vem para cá, e a gente joga o gás no outro sentido. Aí existem contas bem loucas para se fazer. Aí ela mostra exemplos aqui, ó. Esse vídeo tem exemplos. São essas coisas que ficam dentro. Olha que vagabundo. Mas só serve realmente para a gente preencher aquele espaço para que a água possa ficar circulando em poucos lugares, ter vários caminhos para ir se encontrando com gás. Tudo para a gente melhorar a dissolução do gás que a gente quer eliminar. Não é difícil isso daí. Aí pode ter esse formato, que parece uma cela. Ou pode ser desse estilo. Não importa. Só é que dentro está cheio daquilo lá. Milhares. Só para poder ter esses caminhos. Seja desse jeito ou seja com os pratos, a ideia é a mesma, para a gente aumentar o caminho do líquido. Já está acabando aqui. 5 minutinhos. Tá? Então, beleza? Deu para entender? Eu vou escrever isso aqui. Que dentro dessas colunas, essas torres,
A gente preenche ela com coisas, com sólidozinhos, para que a água, para que o líquido demore mais a percorrer dentro da torre. Aí vai dissolver cada vez mais gás. E aí, alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Conseguiram entender isso aqui mesmo? Sim? Então é isso aí, gente. Nem vou começar a falar de outra, porque tem 3 minutos. Não quer perguntar nada de nada? Se não, então estão dispensados, ué. Boa noite, não. Boa noite, Boa Carlinhos. noite para vocês. Boa noite. Alô, Carlinhos, boa noite. Bom final de semana. Para vocês também, todos aí. Vocês também, Luan. Parar de gravar aqui, então.